Fala pessoal, Maiana Reis passando aqui nesse canal com mais um vídeo pra vocês, mana. Hoje eu quero contar a história de quando eu saí fugida de uma pensão porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Minha filha, a vida da trans em São Paulo nunca foi difícil. E essa história eu lembro, hoje em dia eu dou gargalhada, mas naquele tempo só eu sei o quanto eu sofri com essa situação, né? Eu odeio me sentir, né, que eu tenha enganado alguma pessoa, que eu tenha mentido para alguma pessoa, que eu tenha causado mal para alguma pessoa, mas naquele tempo eu tive que fazer esse tipo de coisa para sobreviver, né? Que foi não pagar um aluguel, que foi sair fugida de madrugada da casa de uma pessoa porque simplesmente eu não tinha o dinheiro para pagar ela. Quero contar essa história pra vocês desde lá do início, de quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Há praticamente 15 anos atrás. Eu vim morar aqui em São Paulo, pessoal, com um produtor que ele ia me agenciar, né? Porque, pra quem não sabe, acho que eu já contei em algum vídeo por aqui, né? Que eu vim pra cá pra participar de alguns programas do SBT, né? Eu acabei fazendo esses programas e acabei ficando aqui. E esse homem, né, que ia me agenciar, que ia acabar me dando muito mais trabalho, acabou que depois de 15 dias de eu morando na casa dele, o que ele fez? Um beijo, gata, tchau, não quero mais. Simplesmente me jogou pra fora da casa dele, né? E eu fui morar em uma pensão no bairro do Imirim. Aí, mana, quando eu cheguei lá, eu lembro como se fosse hoje. Era assim, um buraco, do buraco, do buraco, do buraco. Era assim, simplesmente horrível aonde esse produtor, né, me largou, né? Que ele falou que tinha um conhecido ali pelo bairro. Ele acabou que me deixou nesse lugar. E eu lembro que era uma pensão que eu ia ter que dividir o banheiro, acho assim, com umas 10 pessoas. A cozinha também a gente tinha que dividir, né? Então era tipo assim, um cortiço. Eu acho que nem era uma pensão. E eu lembro que o meu quarto, pessoal, era assim, no andar de baixo, era tipo num buraco do buraco mesmo. A cama era em cima de uma parede, era assim, tenebroso. Assim, eu tive que passar por essa situação, né? Porque eu cheguei em São Paulo, né, sem nenhum dinheiro, né? Eu vim com essa expectativa de trabalhar com esse homem, mas já é aquela dica que a mana dá aqui pra vocês: não confiem em ninguém. A gente não tem muitos amigos aqui em São Paulo e os que a gente fazem, desconfia, né? Tem aquele ditado que nossos pais sempre falam: amigos é só eu e seu pai. E é muito verdade, né, mana? As pessoas sempre querem passar a perna em você. Sempre querem tentar um jeito, né, de ganhar alguma coisa em cima de você. E foi isso que esse cara fez, né? Ganhou a minha fama logo ali no início, quando o programa bombou. E viu, né, que não ia dar mais nada e acabou me enxotando pra fora. Mas o que não te mata, te fortalece, né, mana? E aí, essa pensão era pra pagar, né, em 15 dias o dinheiro, né? E eu ia fazer um show logo em seguida. Porém, também esse show acabou não rolando, né, aqui em São Paulo. Eu acabei ficando mais na pindaíba ainda, né? Mas claro, né, que eu não queria preocupar minha mãe e meu pai lá em Manaus e Belém. E eu acabei que eu não falei nada pra eles. E falei, eu vou passar por essa situação sozinha. E aí o que eu fiz? Eu pensei, eu não tenho todo o dinheiro do aluguel pra pagar, né? E quando der 15 dias, o que eu vou fazer se eu não arranjar dinheiro, se eu não arranjar trabalho? E acabou que eu consegui um outro show na próxima semana desses 15 dias, né? Então não ia dar tempo de eu conseguir segurar o aluguel inteiro pra pagar esse senhor. E eu lembro que esse senhor, dono dessa casa, manas, ele era igualzinho o Papai Noel. Ele tinha uma barba gigantesca, bem gordinho, e ele era bastante rude com a gente, né? Mas o que eu mais lembro era da salubridade. Existe essa palavra? Salubridade? Vem de salubre, né? Do quanto era horrível esse quarto que eu morava. Era, assim, uma coisa tenebrosa. Lembro que tinha só uma televisãozinha no teto, assim. E como eu falei, a cama, ela era meio que dentro da parede. Eu nunca tinha visto isso. Era um buraco que o cara fez e colocou, né, um estofado ali. E ali eu fiquei, né? E eu não tive muito contato com as outras pessoas que moravam, né, nessa casa também, porque não era só eu. Então eu dividia geladeira, eu dividia micro-ondas, dividia banheiro com essas pessoas, que eram pessoas também bastante, assim, estranhas. Eram homens, né, com bastante um ar, assim, de psicopata. Então eu acabei não falando com essas pessoas. E aí eu lembro que deu exatamente, chegando perto dos 15 dias pra eu sair, né, eu acabei que eu fiz uma apresentação em um Céu Meninos aqui em São Paulo. Pra quem não conhece, Céu é tipo como se fosse um Sesc, que dá apoio cultural pras pessoas, né? E depois desse show, eu conheci um cara, uma gay, né, que ficou muito amiga minha até hoje. Ele é meu amigo Diego. Um beijo, amor, se você estiver assistindo esse vídeo. O Diogo Landim. E aí acabou que ele virou meu fã nesse show e acabou pedindo, né, pra que eu fosse morar com ele, né, a partir do momento em que eu fosse
né, sair desse cortiço. E quando deu 15 dias que eu ia pagar no outro dia esse cortiço, mano, de madrugada, o que eu fiz? Peguei todas as minhas coisinhas, que já eram poucas, eram só algumas malas, e acabei saindo fugida de madrugada sem pagar o aluguel, mano. Quem aí já fez esse tipo de loucura pra sobreviver, né? Até hoje, né, eu não sei se esse boy tá lá ainda hoje com esse cortiço no Imirim, pertinho de Santana ali, mas eu sei que foi uma situação muito, assim, vergonhosa pra mim, né? Porque eu não tinha o dinheiro pra pagar aquele cara. E eu sei que aquele cara dependia também do meu dinheiro pra fazer alguma coisa, né? Então eu não gosto de passar a perna em ninguém. Eu não gosto de sentir que eu passei a perna em ninguém, né? Mas era eu ou era ele, né? Então já tem aquele ditado, né? Antes ele do que eu. Mas não façam isso com as pessoas, né? Naquela situação, naquele momento, eu tive que fazer isso. E eu saí fugida, fui pra casa desse novo amigo que eu conheci também, né? E foi assim, um anjo na minha vida. Eu fiquei pouquíssimo tempo lá, porque eu comecei a fazer shows, né, e ganhar dinheiro, e foi aí que eu consegui começar a minha vida aqui em São Paulo. Mas eu passei sim por isso, e eu não tenho orgulho de falar pra vocês que eu acabei fugindo de uma casa sem pagar, aonde a minha responsabilidade era pagar, né, o dinheiro da casa. Mas se eu não tinha, o que que eu ia fazer? Me conta aí, minha filha, você já passou por algum tipo de situação dessa que você teve que escolher, né, entre o coração ou a razão, entre fazer a coisa certa ou a coisa errada? Só a gente que tem, que fica entre a cruz e a espada, sabe a situação que passa. Pra você que chegou até o final do vídeo aqui, mano, é uma história bem doida. Comenta aqui também se você já passou por algum tipo de situação que nem essa, né? Até mesmo sair fugido de outros lugares, precisar fazer coisinhas que você sabe o que é. Se você chegou até aqui, deixe seu like, comenta, compartilha, ajuda aqui a Mana a chegar a 1000 inscritos, porque logo, logo estamos chegando. Já se inscreve nas minhas redes sociais para muito mais conteúdo, porque logo, logo eu tô de volta. Um beijo e até logo!